Oi, pessoal do oitavo ano. Nesse nosso encontro de hoje, dessa semana, a gente vai discutir aqui um pouco a prova de vocês, tá? Haja em vista que tem um capítulo aí que não deu tempo para explicar, mas eu vou tirar todas as dúvidas hoje. Estou aqui com a prova de vocês aberta na minha frente, então a gente vai comentar o que está na prova, tá? O primeiro assunto aí a gente vai falar um pouco do capítulo que a gente já estudou, Ásia, né, Oceania e Europa. Tá? Vamos lá. Primeira questão que vocês têm aí. Aí, a primeira questão está falando do clima. Então, não precisa nem a gente quebrar muita cabeça para responder isso aí. No meio da questão aí, tem dizendo médias em relação ao clima. Médias de menos 30 graus. Então, qual é o único local da Ásia que possa ter um clima desse? As regiões próximas ao Polo Norte. Então, que clima é esse baixo? Por exemplo, é temperado? Tropical seco? Mediterrâneo? Não. Esse clima é o clima polar, que está próximo aos polos, já diz qual é o clima? Polar, próximo dos polos. Tá? Então essa é a primeira questão muito fácil do clima. Vocês têm a rosa dos ventos aí, que indica, ó, norte. Então o norte está próximo ao polo norte. Então, são os climas polares. Outra, quando estiver respondendo atividade, se tiver alguma imagem apagada, já postei no grupo de vocês. Mandem para mim que eu mando a original. Tá bom? Vamos lá sobre o relevo do continente asiático. A gente sabe que não existe apenas um tipo de relevo no continente asiático. Um continente enorme, tá? E existem várias formas de relevo, mas vamos ver o que é que diz aqui a prova. A provinha de vocês, ó. Sobre o relevo asiático, marque a opção correta. Vamos ver qual é aí. Aí vem o item, apenas um tipo de relevo? Claro que não, como eu acabei de explicar. Tá? A Ásia. Na Ásia, diferentemente dos outros continentes, não se pode definir os tipos de relevo? Claro que sim, apesar de ter vários, a gente tem como ter uma definição. Aí como é o relevo da Ásia? Ó. Na Ásia é comum a presença de modelos de relevo completamente diferentes, próximos dos outros, montando um quebra-cabeça, constituindo pelas mais altas cadeias de montanhas do planeta, como a cadeia do Himalaia, ao lado das mais profundas depressões, além de existir planícies. Então, essa é a resposta correta, a definição do relevo da Ásia. Questão 3 vai falar do clima da Europa. Mais uma vez, vocês têm aí no livro na provinha de vocês vocês têm um mapazinho que vai mostrar o quê? A pergunta: qual clima não existe na Europa? Pessoal, quando eu dei a aula, eu expliquei logo. Lembrem-se, a Europa fica longe da linha do Equador. E a gente sabe, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Se vocês observarem o mapa da Europa, está mostrando a linha do Equador. Então, qual dos climas citados não tem na linha do Equador? Expliquei na aula também isso. Ou no Equador. Na Europa, como é longe da linha do Equador, qual o clima que é impossível acontecer lá? O clima das regiões que passam próximo à linha do Equador, ou então cortam a linha do Equador. Qual é o clima? O Mediterrâneo. Claro que na Europa tem um clima mediterrâneo por causa do mar Mediterrâneo. O clima subpolar, claro, que é exemplo da questão lá sobre o clima da Ásia, mostra que abaixo do clima polar tem um clima subpolar. O frio da altitude, claro que tem, por causa principalmente nos Alpes suíços. Então, qual é o único clima que não existe na Europa? Dos que estão citados nos itens? O clima tropical, tá? Que é o clima mais quente. Tá bom? Vamos lá. Outra questão fácil. Quais são os principais rios da Europa? O que você botar, que a gente viu lá na aula, tá correto. Tem na aula e tem no livro. Mas vamos citar aqui alguns. O Volga, o Elba, o Reno. Né? Então, esses são alguns dos rios. O rio Sena, em Paris. Então, são alguns principais dos rios da Europa.
e você pode colocar. Né? Preste atenção, não é um rio, são os rios principais. Se chegar lá com um, já vai perder uma coisinha de ponto. Agora a gente vai, a partir da quinta questão, vocês têm que prestar bem atenção. Porque essa aqui a gente não deu tempo a gente ter aula. Tá? Aqui nessa correção, ou nessas explicações, eu vou explicar um pouco sobre o continente americano. Mas é muito fácil, que é o nosso. Vamos lá, a gente já viu ano passado um pouco no sétimo ano. Que a gente sabe que a América se divide em 3 partes. América do Norte, América do Sul e América Central. Tá? Norte, Central e Sul. Então, na parte de cima, que é próximo ao norte, tá? Não, vamos, para ficar melhor, bota a Rosa dos Ventos no meio da América. Vai dar o quê? Em cima, América do Norte. No meio, América Central, que é o centro entre Norte e Sul. E a parte de baixo, América do Sul. O continente americano ele é banhado por apenas 2 oceanos. Qual? O Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. É banhado pelo leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. Tá? Costa dos Estados Unidos, Oceano ou costa oeste dos Estados Unidos, Oceano Atlântico ou Oceano Pacífico. E a costa leste, Oceano Atlântico. Então vocês vão ver aí na figurinha o item, ou a figura 1 é o quê? América do Norte. A figura 3, a figura 2, o Oceano Atlântico. A figura 3, América Central. A figura 4, América do Sul. E a figura 5, o Oceano Pacífico. Tá bom? Então essas são algumas características da América do Sul. A sexta questão vai falar das vertentes. Professor, explique pra gente o que é vertente. Pessoal, vertente é onde os rios desaguam, os principais rios da América. Ah, só na América do Sul, professor? Não, em todas as Américas. Então vocês têm aí duas imagens de 2 rios. Mais uma vez eu digo, se tiver ruim, mande para mim que eu mando a original da prova. Tá? Existem 2 rios aí. Ó. Primeiro, o Rio São Francisco. Segundo, o Rio São Lourenço. Não precisava nem você ter estudado muito para descobrir qual é a resposta correta. Né? Qual é a resposta correta dessa questão? Né? Quais são as vertentes desses 2 rios? Bom, agora vamos lá para como eu já expliquei, a vertente é onde os rios desaguam. Agora vamos raciocinar aqui, ó. Os rios São Francisco e São Lourenço fazem parte de qual vertente? Se você acompanhar lá no livro, também tem essa explicação. A América, acabei de explicar. A América do Sul é banhada pelo Oceano Ártico? Claro que não. Né? Quais são os 2 oceanos que banham a toda a América? O Oceano Atlântico pelo leste e o Oceano Pacífico pelo oeste. Ah, professor, mas eu não sei onde é o Rio São Lourenço. Então você tira o Rio São Lourenço e pensa só no São Francisco. Aí vamos raciocinar. O Brasil é banhado pelo Oceano Pacífico? Claro que não. Então, se na figura tem o Rio São Francisco, então a vertente do Rio São Francisco só pode ser qual? O Oceano Atlântico, que é a resposta correta. Então, esses 2 rios, eles desaguam, ambos, tanto o Rio São Lourenço, nos Estados Unidos, quanto o Rio São Francisco, eles desaguam na vertente do Atlântico. Isso tem no livro. Tá? E mais uma vez, qualquer dúvida, mande a pergunta para mim, não fiquem na dúvida. Porque, como eu expliquei naquele dia na nossa live, teve gente que tirou nota baixa porque não prestou atenção e não tirou dúvida comigo. Tá? Vamos lá para a próxima questão. A questão está falando das correntes marinhas que influenciam no clima da América. Tá? Outra fácil. Se a gente lembrar, mais uma vez, próxima linha do Equador, quente, e longe, frio.
Porque a partir do momento que vai se distanciando da linha do Equador, vai chegando no polo, a parte de cima. Se distanciar pela parte de baixo, vai chegar no polo sul. Então, de onde vêm as influências das correntes marinhas? Ou as influências das correntes que vêm para América? Vamos ver lá, observar a imagem aí, ó. Olhem que tem várias setas. Mas o que seria? A explicação que eu vou dar, você já mata a questão. A gente sabe que a quintura, né, as correntes quentes vêm de onde? Da linha do Equador ou dos polos? A corrente quente vem da linha do Equador. E os polos vêm as correntes frias. Então é muito fácil descobrir qual é o item correto aí. Tem um item que vai dizer: as correntes quentes se originam nas áreas próximas à linha do Equador, correto? E se deslocam em direção aos polos. Correntes frias se deslocam dos polos em direção à linha do Equador. É como eu vou falar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Digamos que esse controle aqui, que está meio torto, né? Aqui seja a linha do Equador. Ela vai jogar corrente quente, tanto para cima como para baixo. E os polos que ficam em cima vão jogar correntes frias em direção à linha do Equador. Então, essa é as influências das correntes do clima do nosso continente. Tá bom? Tá, vamos lá, prosseguindo. As definições, que a gente também viu isso aqui ano passado, vendo um pouco, estudando um pouco sobre isso. Tá? A gente sabe que além da divisão da América, ou seja, se vocês não lembram, a divisão da América em América do Sul, América do Norte e América Central, tem outra divisão, baseados em quê? Na cultura, na língua, né? Que é a América Latina, que pega toda a América do Sul, toda a América Central e o México, que é chamado América Latina por quê? Porque recebe influência das línguas latinas, do português e do espanhol. Foi a nossa colonização. Quem colonizou a América do Sul e parte da América Central? Os espanhóis e os portugueses. Tá? Por isso que chama América Latina, que vai desde a Argentina até o México. Ah, professor, mas não pode dividir como América do Sul e América Central? Não, porque tem um pedaço do México. O México é na América do Norte. Então, esses países são chamados países latinos, de línguas latinas, que recebem influência do espanhol e do português. E temos América anglo-saxônica, que receberam a influência do francês e do inglês, que são justamente só dois países, Estados Unidos e Canadá. Então aí a diferença dos latinos para anglo-saxônicos. América Latina, mais uma vez, são as pessoas, a região que receberam influência do inglês, ou do português e do espanhol. E a América anglo-saxônica receberam a influência do inglês e do francês. Tanto é que no Canadá, como vocês já sabem, existem dois idiomas oficiais. O idioma, as pessoas que moram próximo aos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos, têm o inglês como idioma. E as pessoas que moram mais ao norte têm a influência do francês. Tá? Então essa é a diferença dos países anglo-saxônicos dos países latinos. Tá bom? Vamos falar agora um pouco da economia. Pessoal, a maior parte dos países da América Latina são países subdesenvolvidos. Tá? A gente não tem nenhum país desenvolvido dentro da América. Ou da América Latina. Nenhum. Tá? Então, esses países, a maior parte da população é pobre. Os países subdesenvolvidos. Tá bom? E para encerrar, vamos falar um pouco do Mercosul, que todo mundo já sabe também. Mercosul, Mercado Comum do Sul. É um bloco que faz com que os países se integrem uns com os outros. Tá? Tanto é que a gente já está vendo nas placas dos carros aí, as placas igual do Mercosul. Todos os países do Mercosul têm essa placa. Tá? E o Mercosul é uma integração econômica. Mas tem um porém. Os países que integram o Mercosul, a dinâmica econômica
e o nível de renda são diferentes, tá? Não são todos iguais. Tem uns, por exemplo, se a gente ficar dentro da América, só da América, onde tem o Mercosul, Brasil e Argentina são desenvolvidos em relação aos outros. Então, nenhum país é igual. Então, no item 10 aí seria o quê? Ó? O que o Mercosul tem? Integra países com povos, dinâmica, economia e nível de renda muito diferentes. Então, tem diferenças. Tá bom? A gente tá ficando por aqui. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Abraço.